Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo falando como funciona o vestibular da Baiana de Medicina. É um vestibular extremamente importante, um vestibular de uma instituição extremamente renomada, uma mega estrutura, uma mega fama e extremamente concorrida pelos alunos que desejam sonhar em cursar medicina em Salvador. Sou professor de Genal, sou professor de biologia, tenho minhas turmas de isolada e estou aqui para trazer muita informação para facilitar. Quem conhece as regras do jogo consegue se dar melhor, entende quais são as estratégias e sabe como jogar duro. E para você que quer passar em medicina na Baiana, sabe que biologia é extremamente fundamental, então vem com o Digi para as minhas turmas de isolada e de revisão que a gente entrega tudo. Olha só, separei para vocês aqui algumas informações para que a gente possa jogar duro e ser bastante assertivo. Para você que está chegando aqui, se gostar do vídeo e acho bom você gostar, você dê o like aí e se inscreva aqui no meu canal. Gente, uma das coisas que poucos alunos fazem é ler o edital, e o edital ele é muito importante. Esse é o edital do concurso 2025.1. A gente vai utilizar ele como referência e vai analisar os resultados de provas anteriores para a gente ter um parâmetro e entender como direcionar vocês. Uma das coisas mais importantes são as datas, né? A gente tem aqui o calendário da Baiana, onde ela traz para a gente o período de inscrição. Ela dá 30 dias, aí um mês praticamente, de 8/10 a 8/11, um mês inteiro de inscrições. As provas vão acontecer no dia 24/11, é um domingo pela manhã. A gente tem a divulgação do resultado preliminar, né? A relação aí de quem vai ter a redação e as abertas corrigidas, que é no dia 28, as notas das discursivas no dia 10 e o resultado, né, previsto aí para o dia 18. A gente tem uma inovação aqui nesse edital, que é dar um tempinho entre o resultado da correção das abertas e o resultado final. Por que que isso é muito importante? Porque nesse concurso 2024.2, a Baiana mudou um pouquinho a correção e vocês vão perceber que depois da vírgula, todas as casas decimais elas estão fazendo muita diferença. Vocês vão ver no que eu analisei aqui de resultado para vocês. A gente tem aqui 148 vagas, né, para ampla concorrência. As outras vagas elas ficam para um programa especial. E a gente tem aqui, o período de inscrição. Você vai fazer sua inscrição acessando aí o acesso.baiana.edu.br ou strixeducação.com.br, Strix, que é a banca responsável por realizar o processo do vestibular. A inscrição está custando R$ 340. E o que a gente tem de especial? Os alunos que precisam de atendimento, eles devem dar uma lida nesse parâmetro aqui, no tópico 3.15. Ele traz todos os esclarecimentos do que você precisa, qual a documentação que você deve levar e quem tem direito. Então tem aqui a galera com transtorno do espectro autista, tem a galera que tem deficiência, tem a galera que está gestante, tem a gestante não, o pessoal que está lactante, né? Então tem todo um processo. Tempo adicional de prova, então é muito importante vocês que precisam desse benefício, ler o benefício e entender sobre a documentação, para que você não tenha surpresas no dia da prova. Como que é feita essa prova, né? A prova da Baiana, ela é realizada em duas etapas. As duas fases são realizadas no mesmo dia. Antigamente o vestibular ele tinha uma primeira etapa, aí a gente tinha um resultado, depois a galera fazia uma vivência que não contava ponto, né, mas o aluno tinha que participar de uma vivência lá na Baiana e depois tinha a segunda fase no outro dia. No pós-pandemia nós estamos aí com os 2 dias condensados em uma única prova, né? A prova ela vem com, na verdade, as duas provas condensadas em um único dia e as etapas são diferentes, mas a gente só vai corrigir a redação e as abertas dos alunos que passarem para a segunda fase. Então, o que a gente encontra aqui de especial? A gente vai encontrar 10 questões de linguagens, né, sendo 7 de língua portuguesa. O forte aí é gramática, tem também interpretação, mas a gente vê que uma coisa que é muito forte na banca da Strix é a parte da gramática. A língua estrangeira são 3 questões, e aí vem um dado muito importante, tá? Às vezes o aluno ele foca só em física, química, biologia, mas ele precisa entender que na primeira fase você não tem peso. Então, tanto faz você acertar uma questão de biologia, como uma questão de matemática, como uma questão de inglês. E às vezes o aluno não tem essa estratégia e deixa passar a sua aprovação por não conhecer essa informação. Então a gente tem aí 3 questões de português muito bem cotado na prova, 3 questões de inglês, é uma característica da Baiana, a Baiana não traz espanhol. Diferente de outros vestibulares, a única língua estrangeira é o inglês. A gente tem 6 questões de humanas, apenas história e geografia, né? 3 questões de cada.
numa prova bem diferente, onde ele traz um texto e cobra, por exemplo, trabalho em vários aspectos da história. Então é uma prova que tem características próprias, matemática com 4 questões, e a gente tem aí 15 questões de ciências da natureza, 7 de biologia, 3 de física e 5 de química. Então são muitas questões aí de natureza, biologia disparado. Biologia com 7 questões, então é uma matéria, é uma disciplina decisiva, né, gente? Então, a galera sabe que é muito conteúdo e a gente dá um duro danado. Então, você que ainda não está fazendo revisão, não perca tempo, a revisão é com Digi. E para quem perdeu a data da revisão, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, você pode fazer o meu spoiler, tá? E a gente tem aí química com 5 questões. Depois, na segunda etapa, o que a gente vai encontrar? A gente tem uma prova discursiva com 5 questões abertas e a prova de redação. 3 questões de biologia, uma de física, uma de química e a redação. No total, a gente encontra aí 35 questões de primeira fase, né, que é o que ele chama de conhecimentos gerais contemporâneos, e 5 questões, né, específicas de ciências da natureza para a segunda etapa. Só que qual é o detalhe? Cada questão da primeira fase, ela tem um valor de 1 ponto. E aí a gente analisa a pontuação do candidato para ver se ele vai ou não passar para a segunda fase. Na segunda fase, a redação vale 10 e cada uma das abertas de física, química e biologia, elas valem 1, totalizando 5 pontos, tá? Então, quando a gente vai analisar a aplicação das provas, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Olha só, as provas são feitas em Salvador, no dia 24, às 8h40. A prova tem duração de 5 horas, então o término é previsto para as 13h40, depende aí se teve algum atraso ou não. E a partir do dia 21 é que eles vão estar liberando para você acessar na plataforma, no site onde você está lá escrito e acessa as informações do candidato, a partir das 19 horas, o seu local de prova. Não é apenas um único endereço. E eu já testemunhei o aluno em Salvador ir para um lugar diferente. Por isso é muito importante você conferir 1, 2, 3 vezes, você imprimir aquele papel, você olhar direitinho, né, onde que está. E no dia, na hora que você for no seu Uber, no seu transporte, você ter a noção de que está indo para o local correto, gente. A depender do trânsito, do horário, da chuva, né? Em alguns períodos do ano chove bastante, principalmente quando a prova é no meio do ano, a gente não consegue se deslocar, tá? Por conta do trânsito que é muito intenso. Então você não pode perder sua prova por conta disso. As provas elas vão, né? O local de prova, o candidato começa a acessar a partir de 7h40. E aí, após as 8h30, sobre hipótese alguma, ele vai entrar. Então, essa é uma informação também importante. A prova está marcada lá para começar, acredito que às 9 horas, né? Ele coloca como 8h40 o horário e tal, mas a partir de 8h30 fechou o portão, já era. Então, assim, a orientação que eles dão, está até destacado no edital, é que você chegue 30 minutos antes no local para que você se organize, tá? Então, isso é muito importante. Um outro tópico que eu destaquei aqui no edital para vocês é a questão relacionada à documentação. Então não adianta ser autenticado, tem que ser o documento original, tá? Acontece muito com alunos de primeira viagem, alunos que nunca fizeram um concurso, que às vezes acabam perdendo por conta disso. Cópia autenticada, cópia colorida, não adianta, tem que ser o original, tá? E você precisa levar o documento em bom estado e tem que ser o documento que você utilizou para fazer a sua inscrição. Esse ponto é muito importante, tá? Ele traz outras informações aqui, eu destaquei algumas coisas no edital para vocês. E aí, no final, ele vai trazer aqui da correção das provas, que é um ponto bem chato em alguns momentos, né? Eu vou fazer um outro vídeo depois comentando sobre a prova aqui no canal. A gente tem algumas provas que eu faço comentário. Não comentário de resolução, mas assim, o panorama geral da prova. E em alguns momentos a gente tem algumas coisas chatas. Nós já tivemos provas em que muitas questões foram contestadas em relação ao gabarito. Isso é uma coisa que fragiliza o processo. Mas a gente tem aqui no edital previsto, né, que o gabarito é liberado preliminar, né? Então a Strix ela tem esse cuidado. É um gabarito preliminar. Gente, são seres humanos, então pode acontecer de ter um erro. E eu vou falar por mim, às vezes eu estou elaborando uma questão para um simulado com uma intenção e a pessoa que lê em outra e mais pessoas leem com essa intenção também. Então esse ponto a gente tem que ter cuidado, é passível de erro e a instituição ela prevê isso aqui. O que acontece de interessante é que depois que sai o gabarito preliminar, a gente tem um prazo para entrar com o recurso. O recurso quem tem que entrar é o candidato, tá? E depois tem um outro ponto que quando as questões são anuladas, a gente não redistribui o ponto. Fica sem o ponto naquela questão. Então tem esse ponto aí. Nas questões discursivas, né, ele vai trazer para a gente aí
quem vai ser corrigido, você não corrige de todo mundo, você corrige aí de 444 candidatos, né, com o maior score nessa primeira fase, e aí essas pessoas passam para a segunda fase, na verdade já responderam todos os candidatos às 5 questões discursivas e a redação, e depois disso, né, só vamos corrigir desses 444 alunos que tenham a maior nota. A Baiana, ela frisa aqui que é uma galera com grande experiência que vai corrigir a redação. Uma coisa que é muito interessante é que eles são muito criteriosos. As notas de redação na Baiana a gente vê que são notas muito baixas na maioria das vezes, porque eles são muito rigorosos. E isso é importante, eu acredito que valoriza aí o concurso e a própria redação. Então, a redação ele corrige aí dando nota de 0 a 2 em 5 parâmetros que eles vão utilizar. 2 professores corrigem a nota, se tiver discrepância vai para um terceiro, e se você tiver uma disparidade grande, né, ele coloca aqui que a gente faz uma média das 3 notas, né? Então existe essa situação aí, caso os corretores tenham uma divergência em relação à correção. Há a possibilidade de você tirar 0, beleza? Se você fugir ao tema, por exemplo, ele tira aqui, traz as outras informações, e quando a gente vai trabalhar com a fase das discursivas, o valor é 1 e o que consta no edital é um pouco diferente do que aconteceu esse ano, né? Pelo menos na minha interpretação. Ele traz aqui que cada questão discursiva poderá ter no máximo 1 ponto e que ela vai de 2 a 4 itens e que os critérios são de 0,25, 0,5, 0,75 e 1. E não foi o que aconteceu na prova deste ano, que inclusive trouxe assim, esse pontinho vale 0,1, aquele vale 0,2, e isso fez com que as notas ficassem muito quebradas e, inclusive, trouxe aí um problema em relação à correção, à inconsistência do barema, da sugestão de resposta que foi dada para a prova. Nós tivemos alunos que questionaram o gabarito, eles não aceitaram, e depois a família foi em busca dos direitos e, por via legal, conseguiu que a prova fosse recorrigida, porque realmente havia referência bibliográfica para aceitar a questão que a aluna tinha colocado, eu ajudei a família nisso, inclusive, e a aluna está cursando, né? Não havia considerado. Então, todo pontinho está fazendo diferença, eu vou mostrar para vocês. Depois ele dá, ó, a fração mínima de cada nota será 0,25, e a gente percebeu um pouquinho diferente. Não recordo se no edital passado tinha isso, vamos ver o que vai acontecer nessa prova, e aí ele traz toda a parte de pontuação, né? E traz os pesos. Quando você vai fechar a nota do aluno de segunda fase, para dar o score final, aí eles utilizam pesos, né? E utilizam também essas pontuações. Para a primeira fase, a gente não considera peso. Cada questão vale 1 e é a soma do total na nota do aluno. Para a segunda fase, a gente tem essa questão do peso, que é extremamente importante. Depois, olha só, gente, o score global será apresentado com 4 casas decimais. Isso faz total diferença. Eu vou mostrar um dado para vocês aqui nesse vídeo. No vídeo da prova da UNIT é ainda mais assustador e isso mostra o quanto vocês devem se importar com todas as matérias e todas as questões se o seu objetivo é cursar medicina na prova na Instituição Baiana de Medicina. Depois ele fala de classificação, de convocação de matrícula, de desempate, né? E, por fim, fala dos recursos, traz as datas aqui, beleza? E ele traz aqui as informações. Ó, tem algumas informações que eu ainda não destaquei, mas eu queria trazer aqui para vocês. Na hora que você for fazer o recurso, o que você vai acessar? Um link que vai estar disponível lá no accessobaiana.edu. Você precisa, né, entrar com recursos até às 18h59 do dia seguinte à publicação do gabarito, né? Ele pede para que você traga uma argumentação lógica consistente, traz que você redija em linguagem clara e objetiva, apresentar citação de fonte. Aí eu vou chamar a atenção de um detalhe. A Baiana pede que você cite a fonte, mas quando ela dá um indeferimento num recurso, ela não cita a fonte dela. E nós tivemos problemas com isso em relação à questão, por exemplo, dos hormônios que atuavam sobre a parte urinária neste concurso 2024.2, tá? Foi muita situação. Ele traz aqui o limite máximo de caracteres e ele diz, a nota da discursiva traz o recurso contra a nota correção da prova discursiva deve ser utilizado exclusivamente
para sanar eventual equívoco na contagem de pontos ou eventual equívoco na correção, tendo o candidato apresentando uma resposta correta, o gabarito definitivo padrão de resposta definitiva e corrigida como errada. Neste momento, não cabe discussão de argumentação. Então, olha só, é muito importante a gente entender isso aqui. Existe um momento em que a gente fala sobre o gabarito. Então, não adianta você reclamar do gabarito depois que a sua nota já foi atribuída baseado no barema. Então, a sua prova, ela não acaba depois que você faz a prova lá e entrega seu cartão de resposta. Você precisa olhar o gabarito, ver se você aceita os gabaritos. Existe um prazo de recurso para o gabarito e depois a gente tem um prazo de correção para a nota. Porque, gente, a pessoa que está corrigindo pode ter se passado. Isso é possível. E aí, gente, ó, eu bato palma para a Baiana porque ela dá para a gente o espelho da correção das abertas e da redação para os alunos que passam de fase. Então, isso aqui é um ponto extremamente importante que você, candidato, deve levar em consideração. Depois ele vai falar sobre a matrícula, sobre os dados pessoais, sobre as disposições finais. E aqui, gente, é onde eu acho uma certa mancada, isso é uma opinião minha. É um vestibular tradicional que traz as matrizes de referência de habilidades e competências da prova do Enem, só que a prova do Enem é uma prova completamente diferente e elaborada de forma muito específica. Então, a minha chateação com a prova é que a prova traz um conteúdo de habilidades e competências que não cabe e não casa com as questões que são elaboradas. A prova, ela traz pra gente, além disso, muitos conteúdos e a gente sabe que tem muitos conteúdos que não são cobrados. Essa não é uma crítica minha à Baiana, essa é uma crítica minha aos vestibulares e ao próprio Enem, né? A gente precisava dar um direcionamento, porque em um semestre é impossível do aluno estudar tudo. A gente que é professor de cursinho, a gente dá o direcionamento baseado na estatística da prova, mas a gente entende que às vezes tem um assunto que nunca caiu, vai lá e está presente. E aí é uma opinião minha, não estou dizendo que a prova está certa ou errada, mas é uma crítica dentro do que eu acredito. A gente poderia fazer uma prova como ela já é, ainda mais bonita, trazer mais tranquilidade para o candidato, se a gente criasse realmente um norte, né, de conteúdo que atendesse à demanda do que a instituição deseja e a gente, né, fosse fiel às habilidades e competências. Ou a gente retirasse elas, que são padrões do Enem, para que a gente usasse um padrão da própria Baiana, que é uma prova de respeito, é uma prova que é extremamente respeitada e bem elaborada. Então esses são os pontos que a gente tem aqui. Essas são as minhas observações sobre o edital. E aí eu trago para vocês aqui o resultado preliminar, né? Aqui foi 2024.2, onde o corte foi um corte de 23 acertos. Então, das 35 questões, o aluno que fizesse 23 ou mais, esse aluno, ele passaria para a segunda fase. E aí, gente, olha o que eu fiz. Analisei todos os resultados, e olha só, 98 dos alunos que passaram para a segunda fase, dos alunos que tiveram a prova da redação e as discursivas corrigidas, 98 desses alunos fizeram 23 acertos. O que é que eu quero chamar a sua atenção? A nota de primeira fase é muito parecida para todo mundo. E eles vão utilizar 4 casas após a vírgula para fazer a contagem de pontos dos alunos. E isso no resultado final. Isso deixa todo mundo muito empatado. Então, quando você vai para a segunda fase, tudo conta muito, porque as pontuações elas são feitas de forma diferente. E aí, gente, olha só. Quando a gente vem para o resultado final, olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. O número 53 foi o número da pontuação que o último lugar fez. E aí eu trouxe para vocês aqui essa análise de resultado para que vocês pudessem perceber alguns dados em relação à classificação. E o que é que eu trago para vocês em relação à Baiana? A pontuação mínima para passar foi 53, 53, gente, olha para cá. O 141 fez 53,8283. O 143, 53,7519. Gente, as notas são muito parecidas. E o que é que eu trago para vocês? Com 53, eu tive 12 aprovados. E com 53, teve gente que não passou.
30 aprovados com 54, gente, só aí, no intervalo pequeno de nota, nós temos aí 42 aprovados. Vocês imaginem quantos alunos, com uma nota muito próxima, não conseguiram aprovação. E aí eu fiz um levantamento para vocês e eu trago o seguinte: nos últimos 4 vestibulares, né, 2024.2, o corte 23 na primeira fase, 2024.1, 21 na primeira fase, 2023.2, 22 na primeira fase e 2023.1, 23 na primeira fase. Então, o bom, a segurança é você fazer 23 mais. 24 mais, por favor, para não ter surpresa. E para trazer um dado a mais, né, na próxima convocação, sem ser essa primeira lista, nós tivemos aí em torno de 16 alunos. Né? 2 concursos a gente teve 16 alunos já sendo chamados na convocação, na segunda lista. E no último vestibular, já na segunda lista, a gente teve aí 2024.2, 21 alunos ali nessa segunda lista, nessa segunda convocação. São dados importantes, são dados que mostram para você como funciona a prova e que você deve fazer questão de tudo. Todas as disciplinas são muito importantes para que você tenha condições de fazer uma excelente prova. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, curta o vídeo, encaminhe para alguém que vai fazer Baiano de Medicina e aproveita e se inscreva no meu canal. Um beijo para vocês, espero ter ajudado demais vocês aí para que a gente possa arrasar nessa preparação. Todos os dados fazem diferença para que você possa traçar uma estratégia e ser feliz na sua reta final ou no seu início de semestre, tá? Sou professor de General de Biologia, deixo um beijão para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo sobre vestibulares e Enem aqui no canal.